Malaquias 3, leitura dos versículos 13 ao 18. A diferença entre o justo e o perverso. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputávamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram, do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupa-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Até aqui. A sinceridade e a franqueza devem ser louvadas, muito mais em tempos de tantas mentiras à nossa volta. Vivemos numa sociedade caída, onde a mentira tem sido exaltada, e há inclusive quem defenda a valia da mentira branca, por exemplo, como se houvesse mentira boa. Do ponto de vista bíblico, não existem mentiras boas. Toda mentira é do diabo. Nós lembramos que o diabo é o pai da mentira. Então, toda mentira tem uma associação com o diabo. Por isso, repito, franqueza e sinceridade devem ser louvadas. Nós cremos nisto. A palavra de Deus, por exemplo, nos ensina em Provérbios, capítulo 27, versículo 5, melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Então vejam, por exemplo, como o proverbialista louva a franqueza de quem repreende, melhor do que o amor encoberto, dirá a palavra de Deus. A franqueza é algo que nós precisamos valorizar. Contudo, tendo dito isto, é importante que nós reconheçamos também que, dada a maldade do nosso próprio coração, eventualmente nós podemos nos aproveitar de pretexto, ou do pretexto da franqueza e da sinceridade para esconder pecados. O que eu quero dizer com isto é que, conquanto a franqueza e a sinceridade devam ser louvadas, eventualmente aquilo que nós chamamos de franqueza e sinceridade não o são. E eu quero trazer a seguinte pergunta nesta noite para a nossa meditação à luz dessa palavra. Por que nós precisamos ter cuidado com aquilo que afirmamos ser franqueza em nossa relação em especial com Deus? Digo isso porque pode acontecer que em nossa relação com Deus, nós estejamos a ofender a Deus, repito, sob pretexto de sinceridade e sob pretexto de franqueza. Então a pergunta foi, por que nós precisamos ter o cuidado com o que afirmamos ser franqueza, em especial na nossa relação com Deus? Quando lemos o profeta Malaquias, nós estamos diante de um povo que julgava-se muito sincero e muito franco. O contexto de Malaquias é um contexto de dificuldades do ponto de vista econômico. Israel, aquele contexto, era um povo vassalo de um império maior, de um império persa. Havia uma crise financeira, mas era também um contexto de crise moral, de crise espiritual. Diante das dificuldades, o povo de Deus não estava reagindo como deveria reagir, pelo contrário. O povo estava descambando para a degeneração moral, muita impiedade, muito pecado. E Deus levanta um profeta, pela bondade e em cuidado com o seu povo. Deus levanta Malaquias. E as acusações que Malaquias leva em nome de Deus ao seu povo são acusações duras, do início ao fim. Mas toda vida, quando um profeta traz uma palavra
com o intuito de corrigir o povo sempre tem uma resposta na ponta da língua. E, via de regra, essas respostas são em formas de perguntas, entre aspas, francas, perguntas sinceras. Então, por exemplo, nós lemos aqui ao longo da liturgia que Deus usa Malaquias para dizer ao povo que estava sendo roubado nos dízimos e nas ofertas. E o povo então responde: em que nós temos roubado, Senhor? Vejam, respostas em forma de perguntas, mas perguntas aqui que nós vamos ver que não são realmente francas e sinceras. Então eu quero rapidamente aqui trazer 3 razões pelas quais nós temos que ter cuidado com aquilo que julgamos ser franqueza. Primeiro, nós precisamos ter o cuidado porque algumas vezes a franqueza pode ser, na realidade esconder desculpas para o pecado. Qual é o ponto aqui? Vejam vocês que essa passagem que nós lemos está logo após aquela repreensão que Deus deu ao povo acerca de dízimos. Deus diz: olha, tragam os dízimos, deixem de me roubar. Façam um teste, façam uma prova, e vocês verão quão abençoados vocês serão. Naturalmente o povo ouviu, por exemplo, esta palavra, e parte do povo atendeu a palavra, parte do povo arrependeu-se do seu pecado e voltou, por exemplo, a ser fiel ao Senhor, mas grande parte do povo não. Grande parte do povo simplesmente ouviu aquela palavra, a palavra entrou por aqui, saiu por aqui, e a resposta que eles tinham estava pronta. Não, já testamos o Senhor o suficiente, já conhecemos o Senhor, já servimos ao Senhor durante muito tempo e temos visto que não vale a pena, porque aqueles que servem ao Senhor não têm ganho disto, e aqueles que não servem ao Senhor prosperam. Veja que resposta mal criada. Mas a ideia aqui, por exemplo, é de que parte daqueles homens tinha uma resposta na ponta da língua. Então, a ideia aqui é a de que aquela franqueza com que eles falavam com Deus, na verdade, aquela franqueza soava para Deus agora como palavras muito duras. E nós vamos ver aqui que, no fim das contas, nós precisamos ter cuidado com a dita franqueza, porque, na verdade, dada a maldade do nosso coração, como foi dito, esta dita franqueza pode, na verdade, ser um esconderijo para o nosso pecado. Nós simplesmente não queremos confessar a falta. Simplesmente não queremos admitir o pecado, e aí vimos com perguntas, entre aspas, francas e sinceras. E nós observamos versículo 13, e acompanhe comigo a resposta de Deus. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Veja um padrão de comportamento. O padrão de quem é repreendido, mas dada a dureza de coração, dada a impenitência, não tem a condição de reconhecer pecado, confessá-lo e abandoná-lo. Pelo contrário, é sempre uma resposta. E vejam, na forma de pergunta entre aspas, franca. O que há aqui, na verdade, por trás dessa franqueza, ou dita franqueza, é o desejo de esconder os verdadeiros pecados. Eles não estavam dispostos a ouvir o profeta, a atender a palavra, a serem fiéis naquela dificuldade, nos seus dízimos e ofertas, naquele contexto. É só um exemplo. Então, eis aqui a primeira razão pelas quais nós devemos ter mais cuidado em nossas franquezas. Vejam, investiguemos as nossas questões. Por exemplo, existem muitas pessoas que levantam N questões contra o cristianismo. O cristianismo tem esse furo aqui, o cristianismo tem esse furo ali. Dizem eles que são perguntas legítimas. Dizem eles que são perguntas intelectuais, o que quer que seja. É mentira. O que está por trás de muitas dessas questões que levantam acerca do cristianismo, como ditas perguntas francas, legítimas e sinceras, é a própria maldade do coração de quem não quer ter compromisso com o próprio Deus, porque sabe que ser cristão envolve, dentre outras coisas, você carregar a própria cruz, você abrir mão do pecado, você largar o osso. Mas perguntas e mais perguntas e perguntas e perguntas. Muita sinceridade, mentira. Esses dias eu vi uma citação do Josemar Bessa que eu achei interessante. Mas é porque as pessoas não vão para a igreja porque não são bem acolhidas, porque a igreja não trata com amor. Mentira, blá, 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 blá. Elas não vão para a igreja porque elas amam a carne. Então nós precisamos ter cuidado com aquilo que parece ser franqueza, mas eventualmente não é.
A segunda razão pela qual precisamos ter esse cuidado com a dita franqueza é porque ela pode ser também, na realidade, um escrachado ou descarado cinismo. Às vezes há a questão do pecado escondido, a desculpa escondida, mas às vezes há o que nós chamamos de cinismo. E o que nós encontramos aqui no profeta Malaquias são muitas reações cínicas. E vejam, queridos, quando eu falo isso aqui para a gente, é porque nós fazemos muito bem, com muita humildade, investigarmos realmente as nossas posturas, porque às vezes nós estamos reagindo de forma parecida e não nos damos conta. O que nós encontramos aqui no profeta é um povo cínico. As perguntas aqui não são perguntas legítimas. Nós fizemos isso? Em que foi que nós fizemos isso? Não. O Senhor está fazendo uma tempestade no copo d'água. E é sempre assim, porque o cinismo vem acompanhado disto. O cinismo vem acompanhado desta frase: está fazendo a tempestade no copo d'água. E, na verdade, essa tempestade no copo d'água era a indisposição deles simplesmente em reconhecer pecado. Eles não estavam dispostos. Então, as perguntas, as contestações. Nós, quem eu? Nós vimos aqui com respeito ao dízimo, e logo depois, quando Deus fala que as palavras lhe foram duras. O que temos falado contra ti? Então, essa é a segunda razão. E veja, o cinismo é covarde. O cinismo esconde a verdade. O cinismo é sintoma realmente de um coração impenitente, endurecido. Terceira razão pela qual nós devemos ter cuidado com a dita franqueza é porque, eventualmente, a franqueza, na verdade, são acusações injustas e que ofendem. Alguém pode dizer assim: mas perguntar não ofende. Se a sua pergunta, na verdade, for uma acusação injusta, tenha cuidado porque ela pode ofender sim. Porque o que o texto vai dizer aqui é que Deus sentiu. Nós lemos aqui no versículo 13, as vossas palavras foram duras para mim. Estamos aqui a tratar de Deus. E Deus diz, olha, foram duras para mim. Então essas perguntas, essas conversinhas de vocês aí, na verdade, sim, me ofendem. Por que quando vocês falam aqui, dentre outras coisas, que o mal prospera e de que eu não ligo para isso, vocês estão me acusando de ser injusto? Então vejam aqui que, no fim das contas, quando confrontados e advertidos, grande parte do povo aqui reagiu de que forma? Com insolência. Com insolência. Então vejam, hoje nós vivemos numa outra cultura que exalta as liberdades individuais. Hoje você é estimulado pela cultura a falar o que pensa. E eu quero aqui dar um voto de crédito para dizer que falar a verdade é sempre louvável. Repito, franqueza e verdade devem ser louvadas, mas hoje você é estimulado a sempre falar o que pensa, a falar, e ser franco e sincero, mas tenha cuidado, porque em dardos círculos, a sua sinceridade ela pode soar como insolência, desrespeito. Hoje é uma crise de autoridade, por exemplo, que não se respeita mais ninguém. O filho não respeita mais o pai, o aluno não respeita mais o professor, o cidadão, o policial. E às vezes nós somos estimulados a simplesmente jogarmos contra eles uma série de coisas, e inclusive contra Deus. E dizer, peraí, onde é que está o respeito? Deus dirá, foram palavras mal colocadas, palavras pesadas, palavras duras para mim. As vossas palavras foram hostis contra mim. Então, tudo dá a entender aqui que havia um grupo realmente ali que reagiu à palavra do próprio Deus de forma insolente. Mas vamos aqui tentando caminhar as questões mais práticas. O que é que nós devemos então fazer para que nós não ofendamos a Deus desta forma? Nós vamos tomar aqui como lição justamente aquilo que eles fizeram para que nós não façamos. Se nós queremos de fato a verdade, a franqueza, a sinceridade, mas sem ofender a Deus, vamos tomar como lição aquilo que eles fizeram para que nós não façamos. Então nós devemos
para que sejamos honestos com Deus sem ofendê-lo, jamais chamar a obediência a Deus de trabalho inútil. Versículo 14, vamos lá. Vós dizeis inútil é servir a Deus? Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Eles disseram aqui que servir a Deus era algo inútil. Perderam o tempo deles. Vejam, esse tipo de afirmação, esse tipo de palavra ofende a Deus. É o tipo de pensamento que nós não podemos nutrir e é tudo o que o diabo quer. Tudo o que o diabo quer quando ele pousa aqui no seu ombro, diante da sua dificuldade, é tentar convencê-lo de que você perdeu o seu tempo na igreja. De que você perdeu o seu tempo com esse papo de querer ser fiel ao Senhor, de querer ser crente, povo de Deus. É tudo o que o diabo quer, é que você comece a alimentar na sua cabeça pensamentos desonrosos com respeito a Deus. Falei um pouco sobre isso hoje pela manhã. Então, é importante que nós entendamos que isso aqui é justo o contrário do que Deus espera para os seus filhos. O que Deus espera para os seus filhos é que eles tenham outra postura, a postura de fé. Sabe? A figueira não vai florescer. Os campos não vão dar o seu fruto. As coisas vão ficar ruins. Quem está na igreja pode perder o emprego. Aquele que está lá, cheio de artimanhas e jeitinhos brasileiros, está rico, prosperando. E aí você começa a calcular o caráter de Deus, pelos benefícios que você tem ou não, pelo seu dinheiro, bens materiais, pelo conforto. Isso não é postura de crente, de filho de Deus. Não se mede Deus por aquilo que você tem que Ele te deu. Aí você prova, na verdade, que você nunca esteve interessado em Deus. Toda a vida você esteve interessado nas dádivas de Deus. Então, esse tipo de comportamento, como foi dito aqui, esse tipo de malcriação, esse tipo de gente que, no fim das contas, quando é confrontado, dá uma de vítima o tempo inteiro, fica nesse vitimismo. Ah, mas Deus fez isso comigo, Deus não me deu aquilo, Deus não me deu aquilo outro. Ah, esse tipo de coisa ofende a Deus. Irrita a Deus. Nós somos chamados a nutrir os pensamentos mais puros acerca de Deus, porque ninguém há que seja tão puro quanto ao Senhor. Você é sujo, nós somos sujos, imundos. Mas Deus é santíssimo. Santificado seja o teu nome. Sejamos nós os acusados de tudo. Deus permanece puro, santo, imaculado, perfeito eternamente. Eles reclamam de terem andado de luto. Ah, nós nos afligimos, nós jejuamos, nós fizemos isso e aquilo e não tivemos nenhum retorno. No fim das contas, estão aqui atacando o caráter, a santidade de Deus. Não devemos fazê-lo. Como foi dito, Deus irá chamar isto de deslealdade. Como foi dito, essas pessoas não estavam servindo a Deus. Estavam servindo as bênçãos de Deus. Tanto é que no versículo 18, com respeito a eles, Deus dirá o seguinte, versículo 18, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Quem começa a fazer esse tipo de acusação contra Deus, quando a crise vem, prova que nunca serviu a Deus. Deus vai separar quem me serve daqueles que não me servem. Uma outra atitude que nós não podemos ter, a pretexto de franqueza, para que nós não ofendamos a Deus, nós jamais devemos dizer que a impiedade é o caminho para a felicidade. Versículo 15. Ora, pois nós reputávamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Olha que malcriação. Olha que vitimismo. Ah, mas eu vejo que neste mundo o mal prospera e eu só me dou mal. Essa era a postura deles. Então eles passam a se perguntar, para que eu vou para a igreja? Para que eu vou domingo cultuar a Deus? Isso aqui ofende a Deus pela sua perversidade, porque no fim das contas era uma acusação de que o próprio Deus era perverso. Na medida em que Deus não faz justiça,
na medida em que Deus não pleiteia a causa do justo, não socorre o justo, como eles estão aqui acusando ao Senhor, na medida em que Deus ele se mantém inativo, o mal impune, o próprio Deus é perverso também. E aí, no fim das contas, esses que acusam Deus de perversidade, esses é que são os perversos. É o que dirá o versículo 18. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso. Então, vejam vocês, meus amados, que em matéria de nossa franqueza e honestidade em relação ao nosso Deus, isso passa, obviamente, não apenas pelas palavras, mas pelos pensamentos. Vocês, nós, devemos fazer um esforço para, com respeito especial a Deus, nutrirmos os pensamentos mais puros que nós pudermos. E nós temos que refrear, inclusive, pensamentos constantemente. Pensamentos a respeito de Deus que não são puros. O terceiro mandamento dirás, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esse mandamento é muito peculiar. Ele parece muito estranho, muito esquisito, ali entre os 10. Dentre os 10, Deus disse, olha, o meu nome não o pronuncie em vão. Obviamente, esse mandamento vai para além das palavras. O que Deus ele quis ao estabelecer que o nome dele não fosse dito em vão? Deus está dizendo, olha, eu sou diferente. Eu não sou, como é que se diz no popular? Eu não sou eu esqueci qual é a expressão que se usa. Eu não sou qualquer um. Eu sou Deus. Então, com respeito a quaisquer outras pessoas, vocês podem até pensar e falar o que vier à mente. Mas no que diz respeito a mim, eu sou Deus. Então, tudo o que vocês pensarem a meu respeito tem que ser de forma refletida. Nós não podemos falar o nome de Deus de forma irrefletida. Nós não podemos pensar em Deus de forma banal, trivial. Nós temos que, toda a vida, quando trouxermos o conceito de Deus para as nossas mentes, nutrimos os pensamentos mais reverentes que nós pudermos. É Deus. É Deus. Então, falar de Deus com muito respeito. Pensar de Deus com muito respeito. É claro que, vejam, quando você lê os Salmos, você vai encontrar o salmista em suas orações, ali derramando diante de Deus alguma queixa. Você pode derramar diante de Deus a sua queixa. Você pode orar. Mas qual é o ponto aqui? Vejam que há uma diferença abismal entre você derramar o seu coração honestamente na presença de Deus e você passar ali diante de Deus a falar o que vinha na cabeça, como se fosse qualquer pessoa, de forma irrefletida, ofendendo a Deus. É Deus. Então, sendo Deus, reclama que os nossos pensamentos sejam os mais honestos, puros, reverentes possíveis. E Deus diz, olha, vocês estão me ofendendo. Então, para finalizar, como é que nós podemos nutrir tais pensamentos? Versículo 16 dirá o seguinte, então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Vejam, apesar de haver ali um grupo grande que chacotava de Deus, que blasfemava, que profanava o nome de Deus com perguntas cínicas, havia um grupo ali de pessoas que temiam a Deus. E vejam que a diferença aqui entre o justo e o perverso está dentro do verbo, do substantivo temor. Falei um pouco sobre isso hoje pela manhã. Apesar de toda esta irreverência, havia um grupo ali de pessoas que temiam a Deus. E eles conversavam entre eles como quem guardava esse temor, e Deus ouvia, diz a palavra. Deus ouvia esta conversa ali entre aqueles que o temiam. Então, se nós quisermos nos cuidar, meus amados, de ofendermos a Deus em pensamentos, em palavras, nós precisamos alimentar o nosso coração com o devido temor a Deus. E como foi dito hoje pela manhã, algo que mesmo no cristianismo, mesmo na igreja evangélica brasileira, está completamente fora de moda. Esse negócio de temer a Deus está fora de moda. Falei pela manhã sobre isso. As pessoas querem abusar da intimidade com Deus, ou algo do tipo, assim, como se tivesse intimidade, como se houvesse intimidade sem temor.
A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. É o que diz a palavra de Deus. Então é para temer Deus. Temer Deus envolve realmente você ter medo. Você pensar bem antes de falar. E havia aqueles que temiam. E eles temiam. E eles, na verdade, para os que lembram-se do nome de Deus, a ideia aqui de que eles guardavam esse temor porque eles meditavam no nome de Deus requer meditação. É você vir, por exemplo, ao culto de hoje, ouvir uma palavra como essa, que é a palavra de Deus, e ter a sua mente e coração lavados para que vocês meditem em Deus. Vocês saem daqui temendo mais ao Senhor. Vocês saem daqui com a mente lavada contra essa cultura suja e doentia à nossa volta. Então, nós somos ensinados, meus amados, a que nós, então, temamos ao Senhor. Vejam vocês que as pregações de hoje, tanto pela manhã quanto pela noite, tomaram esse tema, o temor a Deus. É algo que de tempos em tempos nós precisamos reafirmar para a nossa igreja. E quando nós lemos a Bíblia, repito isto, a Bíblia nos traz passagens que nos revelam quem Deus é. E quando nós damos crédito à Bíblia como sendo a palavra de Deus, e lemos passagens como estas, o temor vem. O temor vem. Nós vivemos em tempos difíceis, meus amados. Tempos pré-apocalípticos mesmo. Tempos que nos lembram de Noé. Quando ninguém estava nem aí para Deus, ó. Só Noé. Estamos caminhando para uma era assim. E há, inclusive, uma apostasia, uma igreja mentirosa à nossa volta, crentes mentirosos, e nós somos pressionados a esse tipo de pensamento. E nós precisamos fincar raízes na palavra de Deus, que, dentre outras coisas, nos ensina: temam a Deus, vamos temer o Senhor. E assim, eu creio, se nós o fizermos, nós iremos agradá-lo, porque ao final, o versículo 17 diz assim, para concluir: eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. Esses que se mantiverem tementes a Deus serão poupados por Deus. E aqui, obviamente, é uma referência ao juízo final mesmo. Quando os céus irão se rasgar. Quando os homens irão, enfim, conhecer o Deus verdadeiro, a quem não conhecem. Descobrirão quem Deus é. E a Bíblia descreve o dia do juízo como um dia de fúria mesmo. Um dia de fúria, de um Deus já impaciente. A terra treme. Os rios parecem que sofrem desta ira de Deus. Há cataclismas. Há, de fato, um Deus furioso, mas nesse dia, aqueles que temem ao Senhor, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, obviamente, serão preservados. Então vejam, vale muito a pena nós seguirmos por esse caminho. Vale muito a pena, pela fé, continuarmos em fidelidade e também temendo ao Deus a quem nós servimos.